no último encontro que nós tivemos, nós falávamos sobre a missão de Santo Antônio Maria Claret, a vocação, a missão, todo o processo que ele passou, né? E nós terminamos com o trabalho missionário dele nas Ilhas Canárias. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a fundação da congregação, o que ela representa na vida do fundador, né, do Claret, e o que ela representa também na vida dos seus seguidores. Então, o Padre Claret, depois da missão que ele teve nas Ilhas Canárias, ele volta para Barcelona. Ele chega em Barcelona no dia 11 de maio de 1849. E já em seguida, quando ele retorna, ele vai procurar os cônegos, padres Jaime Soler e Jaime Passarel, que eram os amigos dele, mas também responsáveis por aquela diocese, né? E a intenção de procurar esses padres, esses cônegos na época, era apresentar o projeto de fundação da congregação. Claret tinha um desejo de fundar uma congregação missionária em honra a Nossa Senhora. E ele estava determinado a fundar uma congregação que se chamasse Filhos do Imaculado Coração de Maria. Então ele apresenta esse projeto para esses padres, né? E um deles era bispo, inclusive, e um projeto que foi muito bem aceito. O Claret teve receptividade e todo incentivo para poder formar uma congregação. E, na verdade, ele já tinha algumas pessoas, alguns padres, que ele estava conversando sobre a possibilidade de fundar o Instituto junto. Então a congregação ela é fundada pelo Claret com mais 5 companheiros. E o nome deles era Estevão Sala, José Chifré, Domingos Fábregas, Manuel Vilaró, Jaime Clotet, além do Padre Claret. No dia 16 de julho de 1849, reunidos no seminário com a aprovação do bispo e do reitor, iniciamos nós sozinhos, no caso 6, o retiro espiritual com todo rigor e fervor. Nesse dia se celebrava a festa da Santa Cruz e a festa de Nossa Senhora do Carmo, um dia muito especial para a nossa congregação. E o Padre Claret utilizou o Salmo 22, versículo 4, que diz: Tua vara e teu cajado me consolarão, frisando assim a devoção e a confiança que nós devemos ter na Sagrada Cruz, né, na Santa Cruz, mas sobretudo em Maria Santíssima. Aqueles exercícios foram determinantes para o início da congregação. A sala onde eles se reuniram era um pequeno quarto, depois inclusive vou passar algumas imagens para vocês verem. Era um pequeno quarto onde tinha apenas uma mesa, um crucifixo e o quadro de Nossa Senhora, a Mãe do Divino Amor, porque o coração de Maria para nós, ela tem o título de Mãe do Divino Amor. É uma expressão muito, muito forte, né, para a nossa espiritualidade. E eles fundam então a congregação às 15 horas da tarde, no dia 16 de julho de 1849, numa pequena sala do seminário de Vic. Vic é então o lugar, né, da fundação da congregação. E diz na autobiografia que eles saíram desse retiro muito fervorosos, resolvidos e determinados a perseverar. Graças a Deus e a Maria Santíssima, eles perseveraram muito bem. Assim,
iniciamos e assim continuamos vivendo uma vida perfeitamente comum, todos entregues aos trabalhos do sagrado ministério. No dia 11 de agosto, veio uma grande surpresa para o padre Claret. Porque ele sempre teve o desejo de ser missionário e depois o grande desejo de fundar uma congregação. Parecia que tudo estava perfeito para ele. Né? E no dia 11 de agosto vem um decreto do arcebispado nomeando como arcebispo de Cuba. Então, foi assim um balde de água fria em todo o desejo, né, todo o trabalho que ele estava começando. Então ele diz que a notícia me deixou como morto. Disse que não aceitava de modo algum a nomeação. Supliquei ao bispo que se dignasse transmitir a decisão, dizendo que não aceitaria de maneira nenhuma. Mas, evidentemente, né, ele aceitou. Ele disse que fiquei atônito com a nomeação para arcebispo. Mas os superiores dele determinaram que ele aceitasse. E como o Claret era muito obediente e a primeira preocupação dele era fazer a vontade de Deus, então ele aceita, né, a ordem, e no dia 4 de outubro, 2 meses depois, ele foi eleito e já partiu para Cuba. Mas havia uma congregação que tinha sido fundada. E o que fazer dessa congregação? Né? A congregação ela ficou sob a responsabilidade do padre José Chiffré, que foi o nosso superior geral por 40 anos. Então, os especialistas, os estudiosos da congregação, dizem que o nosso carisma, na verdade, é muito mais do padre Chiffré do que do padre Claret. Porque quem organizou e expandiu a congregação no mundo inteiro foi o padre José Chiffré. Ele que presidiu vários capítulos, ele foi o responsável de enviar os missionários para a América, né? A primeira casa que nós tivemos na América foi no Chile, e depois a congregação foi expandindo. Então o padre José Chiffré foi o grande organizador e administrador da congregação durante 40 anos. Ele presenciou a morte do padre Claret, quando o padre Claret estava no mosteiro de Fronte-Croix, na França, e ele foi o responsável de dar todo o impulso missionário para a congregação. A congregação, ela teve uma expansão tão grande que ela começou a entrar em vários continentes, em vários países, porque eram muitos os missionários que entraram, que aderiram, né, e se identificaram com a espiritualidade do coração de Maria. Então isso para o padre Claret, a nomeação como arcebispo de Cuba foi uma dor para ele, mas ao mesmo tempo, para Cuba, na época, foi uma bênção. Tá? Nós vamos ver todo o trabalho missionário do padre Claret em Cuba no próximo mês, que é outra parte, né, da autobiografia. Mas ele, por obediência a Deus e aos superiores, e também à rainha, porque a nomeação para arcebispo passava também pela rainha, né? Então, em observância à majestade, às formalidades, ao povo daquela época, ele aceita essa incumbência. E o padre Claret, quando funda a congregação, no dia da fundação, ele define o espírito da congregação. O memorial que eu vou ler para vocês agora, ou a definição do missionário, é um resumo do espírito do Claret,
que ele deixa para a nossa congregação, para os seus seguidores, né? E ele diz que um filho do Imaculado Coração de Maria é um homem que arde em caridade e abrasa por onde passa, que deseja eficazmente e procura por todos os meios inflamar o mundo no fogo do divino amor. Nada o detém. Alegra-se nas privações, enfrenta os trabalhos, abraça os sacrifícios, compraz-se nas calúnias e se alegra nos tormentos. Seu único pensamento é seguir e imitar a Jesus Cristo no trabalho, no sofrimento, procurando sempre e unicamente a maior glória de Deus e a salvação das almas. Esse é o nosso memorial claretiano, a definição da nossa identidade e do espírito de Santo Antônio Maria Claret. Aqui nós temos toda a personalidade interior e a força apaixonada do zelo apostólico desse grande santo, né? Toda a vida dele passa por todos esses aspectos aqui. O padre Claret, evidentemente, não escreveu esse texto no dia da fundação. Tá? A autobiografia não foi escrita no dia da fundação, ela foi escrita depois. Aliás, o padre José Chiffré obrigou o padre Claret a escrever a autobiografia. Ele foi, na verdade, obrigado a escrever, né? Ele não queria escrever nada sobre ele, mas, né, foi obedecendo também às ordens do superior geral, ele decide escrever todo esse memorial que nós temos e que, graças a Deus, né, o padre José Chiffré teve essa inspiração, porque aqui tem toda a nossa formação, toda a nossa espiritualidade está aqui, a base está aqui, né? Então, o padre Claret tem muito a nos ensinar, tem muito a nos dizer, e, sobretudo, a história da congregação nestes tantos anos, né? Aqui em Curitiba, 120 anos, no Brasil, 120 anos, em Curitiba, 116 anos, tem muito a nos dizer. Nós estamos aí vivendo as alegrias, né, de colher os frutos de uma grande evangelização. Porque no dia que o Claret funda a congregação, ele diz: hoje nós damos início a uma grande obra. E é uma obra, de fato, muito grande. Nós estamos em quase 70 países, né? Isso é um grande desafio. A congregação, ela tem faz parte de uma família, porque, como vocês sabem, o Claret funda 2 congregações, uma congregação masculina, e funda também, junto com a Madre Antônia Paris, lá em Cuba, uma congregação feminina. Mas disso nós temos a filiação cordemariana, que eram mulheres que viviam na sua própria casa, né? O Claret funda essa congregação, é um instituto, na verdade, porque na época dele não se podia, devido a questões do governo, não se podia fundar congregações e ordens, então essas mulheres eram consagradas e viviam nas suas famílias. Tá? Depois nasceram, né, posteriormente, várias congregações e institutos com o mesmo espírito. A Madre Leônia, junto com Dom Geraldo Fernandes, né, funda as missionárias de Santo Antônio Maria Claret, lá em Londrina. Nós temos uma fundação no México, temos uma fundação na Espanha, uma fundação na África, de religiosas. Eu sei que, junto com os leigos claretianos e os leigos que fazem parte da espiritualidade das irmãs, né, da Madre Leônia, nós temos 9 ramificações na família claretiana hoje. Então é uma árvore grande, né?
espalhada no mundo inteiro, graças ao espírito missionário desse homem que ardia em caridade, que abrasava por onde passava. Essa é um pouco a história da congregação. No dia 16 de julho, nós celebramos o dia da fundação. Então, portanto, daqui a alguns dias, vocês rezem na intenção, dia de Nossa Senhora do Carmo, lembrar que é o dia da fundação da Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria.